O Gato Félix foi o rei dos desenhos na época do cinema mudo, mas como ele ficou quando chegou o som? Depois de romper com Margaret Winkler e Charles Mintz, Pat Sullivan colocou o Félix para ser distribuído nos Estados Unidos pela Educational Films. E a Educational, assim como a Winkler Films, fazia uma grande publicidade do Félix. E dessa forma, Félix ganhou uma segunda onda de popularidade. Pat Sullivan aumentou a equipe e de vez em quando chamava alguns animadores convidados, como Raul Barré, seu antigo patrão. Alguns dos melhores desenhos dirigidos por Otto Mesmer são desse período. Mas foi justamente quando Félix parecia estar no seu auge que começaram a surgir os sinais de que seu reinado estava com os dias contados. Em 1927, no mesmo mês que Ruth Elder tentou cruzar o Atlântico com o boneco do Félix ao seu lado, o filme O Cantor de Jazz marcou o fim da era do cinema mudo. E o campo da animação também logo ganharia um grande divisor de águas: Steamboat Willie. Apesar de ser considerado um grande marco, Steamboat Willie não foi exatamente o primeiro desenho animado com som sincronizado da história. Apenas algumas poucas semanas antes da estreia de Steamboat Willie, a Van Buren lançou um curta dirigido por Paul Terry chamado Dinner Time. Porém, Dinner Time não foi um grande sucesso e a tecnologia de som sincronizado não funcionou tão bem nele quanto em Steamboat Willie. Os estúdios Fleischer também já haviam produzido alguns desenhos com som, mas que não tinham uma sincronia tão perfeita, o que não era o caso de Steamboat Willie, que tinha efeitos sonoros e música que correspondiam perfeitamente ao que se via na imagem. Som não era o único elemento responsável pelo sucesso desse desenho. Tinha também o carisma de seu protagonista, Mickey. Tecnicamente, esse foi o terceiro de seus curtas, mas o primeiro a ser lançado. Idealizado por Walt Disney e desenhado por UBI Works, assim como o coelho Oswald, Mickey não deixava de ter suas semelhanças com o Félix. Lembrava também alguns ratos que apareciam em desenhos de outros produtores, como os de Paul Terry. Walt Disney perdeu vários de seus funcionários para Charles Mintz, então ele saiu à procura de animadores experientes para suas próximas produções. Durante sua passagem por Nova York, ele procurou talentos nos estúdios da área, entre esses o estúdio de Pat Sullivan. Ele não conseguiu Otto Mesmer, mas um outro animador saltou para a oportunidade: Kurt Gillett, que logo seria o diretor de Os Três Porquinhos. Com cada novo lançamento, Walt Disney estava aos poucos estabelecendo o seu domínio na indústria da animação. E a popularidade de Steamboat Willie e do cinema falado em geral estava forçando os estúdios de animação a se adaptarem para o uso de som. Praticamente todo mundo no ramo teve que fazer a transição para usar as novas tecnologias. Os que não se adaptaram foram ficando para trás. Um desses que não tentou se adaptar foi Pat Sullivan. Ele não tinha interesse pela novidade e não se preocupou em investir nos recursos necessários. Félix continuou sendo um personagem de filmes mudos. Inicialmente, não parecia que o sucesso de Félix estava abalado. Os primeiros testes de transmissão de televisão realizados pela RCA escolheram usar uma estatueta do Félix, por ser uma silhueta facilmente reconhecível. Anos mais tarde, o Mickey seria escolhido para testes desse tipo. Aos poucos, a resistência às mudanças começou a ter suas consequências. Com a queda no interesse, a Educational preferiu não renovar seu contrato e Félix ficou sem o seu maior distribuidor. Pat Sullivan eventualmente cedeu, pelo menos em parte. Ele organizou para que fosse acrescentado som em alguns curtas antigos do Félix para serem distribuídos pela Copley Pictures, mas eram simples trilhas sonoras ao piano. Os curtas de animação daquele momento eram feitos ao redor do som. Os personagens se moviam de acordo com a música e com os efeitos sonoros. Colocar uma música por cima dos curtas antigos do Félix era um remendo que não impressionava ninguém. O Gato Félix parecia antiquado. Para o animador Hal Walker, Félix era um personagem de pantomima e que não combinava com o cinema falado.
Em uma declaração para a imprensa, Sullivan anunciou a mudança de sua equipe de Nova York para Los Angeles, afirmando que assinou contratos com exclusividade para usar as tecnologias Technicolor e Harriscolor para lançar desenhos em cores do Félix. Nada disso nunca aconteceu de fato. O estúdio de Pat Sullivan nunca mudou para Los Angeles e nem produziu nenhum curta colorido do Félix. A produção nos estúdios de Pat Sullivan, que antes era frenética, agora estava num ritmo bem esporádico. Eventualmente, depois de todo mundo, ele decidiu custear a produção de curtas do Félix com som sincronizado. Podia-se ver algo de desespero em um curta como April Maze, que parecia uma tentativa de imitar o estilo da Disney. Mas ainda tinha alguns desenhos que poderiam ser considerados como alguns dos melhores de Otto Mesmer, como Woo's Whoopie, em que Félix fica bêbado e tem alucinações surreais. Paralelamente, Otto Mesmer continuou desenhando a tira de jornais do Félix. E essa versão em quadrinhos do Félix continuou popular por um bom tempo, mas não rendia o mesmo dinheiro dos curtas animados do Félix em seu auge. A venda dos vários produtos licenciados do Félix também estava em queda. Por trás de tudo isso, Pat Sullivan estava cada vez pior, tanto na sua saúde quanto na sua conduta. Seus problemas com o alcoolismo se agravaram, com sinais cada vez mais evidentes de como isso estava afetando a sua saúde. Sua assinatura virou um rabisco tão indecifrável que os funcionários às vezes nem conseguiam descontar seus cheques de pagamento. Longe da imprensa, seus funcionários viam que seu casamento com Marjorie era uma série de brigas. De acordo com o animador Hal Walker, o relacionamento era só de fachada. Sullivan saía com outras mulheres e financiava um bordel. Rumores diziam que ele teria transmitido sífilis para Marjorie e que ele a usava para influenciar homens poderosos. Em março de 1932, Marjorie caiu da janela do apartamento do casal, no segundo andar de um prédio em Nova York. Alguns dizem que ela caiu por acidente, tentando chamar a atenção de um chofer. Outros dizem que foi um salto intencional. Depois da morte de Marjorie, a saúde de Sullivan, física e mental, ficou cada vez pior. Sua memória falhava a ponto de às vezes nem reconhecer Otto Mesmer. Quase um ano depois de Marjorie, Pat Sullivan morreu no dia 15 de fevereiro de 1933. Ele tinha 48 anos. A causa registrada foi pneumonia e alcoolismo crônico. Sullivan, que até recentemente falava sobre o quanto estava cansado de Félix e da fama, em uma de suas últimas entrevistas, falou com carinho sobre o Félix, dizendo que o personagem era como um filho e amigo. Em novembro daquele ano, Félix apareceu em um balão numa parada no Dia de Ação de Graças. Com a morte de Pat Sullivan, seu advogado e amigo Harry Kopp se dedicou a deixar os negócios em ordem. E ele descobriu algumas coisas. Harry Kopp negociava o licenciamento dos produtos do Félix, mas descobriu que Pat Sullivan fez alguns acordos por fora que não incluíam Harry Kopp na jogada, deixando o dinheiro todo para Pat Sullivan. Muitos desses casos eram acordos verbais e levaram a vários problemas para Harry Kopp. Algo muito esquisito foi o contrato que Pat Sullivan fez com a King Features para os quadrinhos do Félix. O contrato dizia que Sullivan não tinha direitos sobre esses quadrinhos. Eles eram de propriedade da King Features e que, pelo acordo, Pat Sullivan era um funcionário da King Features e não um produtor que estava licenciando o seu personagem. As razões para isso não são claras, deve ter sido algum rolo para ele ganhar mais dinheiro, mas isso causou um grande problema, porque os advogados da King Features quiseram alegar que o Félix como um todo era da King Features. E que se Harry Kopp tentasse questionar isso, eles preferiam cancelar a publicação de quadrinhos do Félix. E como Félix não era mais um astro no cinema, os quadrinhos eram importantes para manter uma renda para o espólio de Pat Sullivan, que consistia na família dele na Austrália. Depois de um longo período de negociações, a King Features concordou em pagar pelo uso do personagem e não insistiu que era dona dele.
O pai e o irmão de Pat Sullivan brigaram pelo dinheiro. Cada um teve o seu próprio advogado e foi toda uma disputa à parte. Harry Copp tentou negociar com o produtor Pat Powers para a produção de novos desenhos animados do Félix, mas não deu certo. E, enquanto rolava tudo isso, Otto Mesmer, o verdadeiro criador do Félix, continuava fazendo esses quadrinhos e mandou uma carta para Harry Copp dizendo que Pat Sullivan prometeu que deixaria os direitos do Félix para Otto Mesmer no caso de sua morte. Otto Mesmer fez essa declaração, mas nunca tomou nenhuma medida legal a respeito. Aparentemente, Mesmer não tinha como provar isso. Isso não constava no testamento de Pat Sullivan. A única coisa para a qual Otto Mesmer entrou na justiça foi por causa de 2 semanas de salário atrasadas. Pouco depois da morte de Pat Sullivan, alguns estúdios como a RKO e a MGM procuraram Otto Mesmer querendo produzir novos desenhos animados do Félix e eles achavam que Otto Mesmer era o dono do personagem. Mas não, ele não tinha nenhuma parte dos direitos do personagem que criou. O dinheiro que ele ganhava era o salário por produzir os quadrinhos. Um dos produtores que entraram em contato com Otto Mesmer foi Van Buren, que na época estava bem frustrado por não conseguir emplacar nenhum grande sucesso. Otto Mesmer o encaminhou para negociar com o espólio de Pat Sullivan. E Van Buren fechou com eles um acordo para produzir 3 novos desenhos animados do Félix. Ele quis contratar Otto Mesmer para ser o diretor desses novos curtas. Porém, Mesmer estava precisando passar um tempo no hospital para tratar de uma sinusite. Mesmer então recomendou Burt Gillett, o animador que pulou fora do estúdio de Pat Sullivan para trabalhar na Disney. Quando saiu do hospital, Mesmer tentou entrar em contato com Van Buren. Porém, Burt Gillett, que assumiu o cargo de líder da equipe de animação na Van Buren, vetou a contratação de Otto Mesmer, dizendo que o estilo dele seria muito antiquado. Burt Gillett, assim como Pat Sullivan, tinha problemas com álcool e era um cara super instável. Ele tinha mudanças de humor repentinas. Como diretor de animação, ele era meticuloso, bem exigente. Ele queria ter o mesmo padrão de qualidade da Disney, só que num estúdio com bem menos recursos. Ele torrava o orçamento com testes de animação, mandava refazer coisas, contratava e demitia gente à torta e à direito. E sob sua tutela foram produzidos 3 novos curtas do Félix, dessa vez com cores e com som. Esses curtas esbanjam uma animação super detalhada. Otto Mesmer não gostou muito desses curtas. Segundo ele, nesses desenhos, Burt Gillett tentou fazer de si próprio a estrela, e não o Félix, já que nesses não tem nenhuma das características típicas do Félix. Ele ficou com uma personalidade genérica e muito raramente tem aquelas transformações da cauda dele para expressar emoção, não tem quase nada disso. Esses 3 desenhos foram lançados pela Van Buren dentro da série Rainbow Parade, que também incluía vários outros personagens e foi o maior sucesso da história do estúdio. Um 4º curta do Félix foi planejado, porém foi cancelado quando a Van Buren perdeu o seu distribuidor, quando a RKO fechou um contrato com a Disney. Van Buren ficou doente pouco depois, ele teve um AVC que o deixou bem debilitado, e em 1938, um ano depois de perderem o distribuidor, Van Buren faleceu e o estúdio fechou. Félix continuou os quadrinhos, desenhados por Otto Mesmer. Entre 44 e 45, Otto Mesmer prestou serviço para a Famous Studio, a antiga Fleischer, depois da compra pela Paramount. E lá ele fez storyboards para o Popeye e para a Luluzinha. O pessoal da Famous queria que Otto Mesmer ficasse por lá, mas Mesmer preferiu se dedicar a um outro trabalho que ele vinha fazendo, com o publicitário Douglas Leith. O trabalho de Otto Mesmer era fazer animação para alguns outdoors eletrônicos que eram revolucionários para a época. Douglas Leith é um grande nome da publicidade. E esse era um trabalho que seguia o padrão da carreira de Otto Mesmer. Ele fazia um belo trabalho num relativo anonimato, enquanto alguém mais poderoso ficava na linha de frente e recebia todos os louros da fama.
Otto Mesmer, um dos animadores mais influentes e revolucionários da história da animação, estava lá quietinho trabalhando em publicidade, enquanto Walt Disney providenciava os novos grandes saltos evolutivos no meio, como a Branca de Neve. E enquanto trabalhava nas propagandas, Otto Mesmer continuou fazendo os quadrinhos do Félix. Durante um tempo ele trabalhava na animação dos outdoors durante o dia e fazia os quadrinhos em casa à noite. Em um determinado momento ele percebeu que isso estava demais para ele e decidiu chamar ajuda para dividir as tarefas com os quadrinhos. Para isso, ele chamou 2 artistas que conheceu na Famous Studios, Jim Tyre e Joe Oriolo. Joe Oriolo, em particular, ganharia muito destaque desenhando o Félix e seria o responsável pelo retorno do personagem em animação. Uma nova versão e uma nova etapa na carreira do Gato Félix. E em um outro vídeo vamos explorar o Gato Félix da Bolsa Amarela, a versão de 58, que é provavelmente a mais lembrada até hoje. E vamos ver também quando entra na história o sobrinho de Pat Sullivan, que apareceu querendo a sua parte do Félix, e ele puxou o tio em algumas coisas. Esse vídeo que você acabou de ver foi o 4º de uma série sobre o Gato Félix aqui no canal Freck. Você pode conferir as outras partes clicando nessa playlist aí e inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas partes. Um abraço e até uma próxima.